Chegou um ponto que eu não tinha muita certeza se eu ia ficar em ciência ou em música. A música era uma coisa muito forte em mim. Eu tinha que voltar e dar uma contribuição para o país. O país investiu em mim. O meu aprofundamento no meu conhecimento da complexidade da natureza me tornou ateu, sem dúvida nenhuma. E eu comecei a notar uma série de problemas e que no meu processo de manutenção eu tinha corrigido. Ficaram agradecidíssimos e me puseram como beta-tester de problema. Né? E depois o nome da firma mudou para Jaguar. Em breve teremos os computadores quânticos realmente funcionando. E isso vai dar um outro salto, né? Em termos de possibilidade de escala, né? Eu sou Marco Antônio Schaer Nascimento, embora chamem de Schaer, mas a pronúncia correta é Schaer, que em libanês quer dizer poeta. Eu comecei a me interessar por ciência desde muito cedo, né? Porque eu tinha uma curiosidade enorme, continuo tendo, não rotulo nada, porque a natureza não rotula nada, né? Mas, de qualquer forma, isso foi me moldando, né, cientificamente. Eu terminei o ginásio e aí aconteceu uma coisa interessante, porque o marido da melhor amiga da minha mãe tinha uma fábrica de tintas. Então ele me ofereceu um emprego, disse, olha, por que você não faz um curso técnico e assim que você terminar esse curso técnico, eu consigo até uma bolsa para você ir para a Alemanha, fazer um curso de especialização em tintas e vernizes, e quando você voltar, você assume a área técnica da fábrica de tintas. Mas aí o problema é que a coisa não funcionou, porque eu fiz o curso técnico, mas a firma faliu, então não tinha emprego mais nenhum. Mas aí, no curso técnico, eu comecei a aprender físico-química. E nessa disciplina, eu comecei a entender um pouco mais da natureza, principalmente porque tinha uma parte muito boa de termodinâmica e de estrutura da matéria. Teoria atômica, átomos, moléculas, e aquilo então realmente me acendeu. E eu digo, olha, eu acho que é isso aqui que eu quero. Chegou um ponto que eu não tinha muita certeza se eu ia ficar em ciência ou em música. A música era uma coisa muito forte em mim. Mas, enfim, a ciência ganhou a guerra. Mas eu nunca abandonei a música, né? Gosto muito de música, literatura em geral, mas gosto muito de piano. E como eu não tinha mais a possibilidade do emprego, que a fábrica faliu, eu digo, bom, se eu quero me aprofundar em alguma coisa, eu tenho que ir para a universidade agora. E aí eu entrei para a Escola Nacional de Química da antiga Universidade do Brasil, lá na URCA, Praia Vermelha, na verdade. Aí eu comecei a procurar outras possibilidades fora da escola. Então, por sorte, a Escola de Química, que era na Praia Vermelha, era muito próximo do Centro Brasileiro de Pesquisa Física. Então eu fui lá para aprender mais mecânica quântica, eletromagnetismo, e fui atrás do INPA, né, que ainda era na cidade, Instituto de Matemática de Pura e Aplicada, e fui, então, montando um currículo pessoal para entrar e realmente fazer a pesquisa que eu sempre quis, que era a parte de estrutura atômica e molecular. Né? Entender os processos da natureza no nível atômico molecular. Aí depois fui para os Estados Unidos fazer doutorado. Primeiro eu tive a oportunidade de ficar lá, eu fiquei lá um tempo. Mas cheguei à conclusão que eu tinha que voltar. Eu tinha que voltar e dar uma contribuição para o país. O país investiu em mim há uns anos atrás. O governo do Estado do Rio está muito preocupado com a qualidade do ensino de ciência no Estado. Né? Então eles fizeram um levantamento, percorreram o Estado do Rio todo e chegaram com um quadro assustador. Né? Principalmente física, química, matemática e biologia. Tinham várias cidades que não tinham nem professor direito para isso. E aí resolveram montar um curso de licenciatura à distância. Tá? Por que à distância? Porque era a maneira mais fácil de interiorizar o ensino. Né? Então foram montados vários polos ao longo do Estado. Esses polos tinham laboratórios para física, química, matemática, biologia e tinham os tutores locais que nós formávamos. E cada disciplina tinha um responsável no polo. Né? E nós exigimos, pelo menos na área de química, que os tutores responsáveis nos polos tivessem doutorado na área específica, para garantir a qualidade do ensino. Tá? E lá pelas tantas, eles sentiram que era importante ter um curso de química também. Né?
E aí esse meu amigo, Carlos Eduardo Bilchowski, me chamou, disse, olha, negócio fechado, mas eu disse, já sabia que vinham mais aí. Eu digo, é o seguinte, eu só monto se você me deixar construir um curso de Química completamente fora do convencional. Então eu queria construir um curso onde o cálculo e a física tivessem tudo junto, com as disciplinas de Química, para eles poderem entender por que eles precisam entender física, por que eles precisam aprender matemática. E começamos a discutir como é que a gente vai preparar esse curso, porque não tem Química Orgânica, não tem Analítica, não tem nada. Eu digo, vamos fazer um curso temático. Por exemplo, a Química do cotidiano, Química e energia, Química e o meio ambiente. Fomos em frente, né? Então montamos esse curso de licenciatura à distância, sem rótulos, Química 1, 2, 3, 4, 5. Então, esse curso realmente ficou uma coisa muito... Eu tenho um maior orgulho desse curso. É um diferencial esse curso. E sem rótulos, né? A Química sem rótulos. Nós trabalhamos com modelos, né? Sempre com modelos, né? Que a gente pensa ou pretende que esteja descrevendo a realidade, né, o mais próximo possível. Então, eu preciso de uma linguagem que faça essa tradução dos modelos para o que a gente observa. E a melhor linguagem que a gente tem para fazer essa tradução é a matemática. Essa é a nossa linguagem de conversa com a natureza. Agora, qual é a beleza de estudar isso aí? Veja só, todos os fenômenos que nos cercam são resultado, né? Quando você pega ali um copo d'água, você tem ela e a água, parece que está em equilíbrio aquilo ali, mas não, né? Está em equilíbrio se você olha do ponto de vista macroscópico. Você tem ali, são bilhões de moléculas de água alucinadamente num equilíbrio dinâmico. O que nós estamos vendo macroscopicamente é uma média das propriedades que essas moléculas individualmente têm. Então, se você quiser fazer essa passagem, você precisa da mecânica quântica, que vai te permitir conhecer as propriedades individuais dos átomos e de moléculas que constituem o seu sistema macroscópico que você está examinando. E você precisa de uma outra coisa, que é a mecânica estatística, que faz essa ponte entre o mundo microscópico e o macro. O que ela faz? Ela pega a informação das partículas elementares, átomos, moléculas e íons, que constituem o seu sistema, e gera o quê? Gera a propriedade macroscópica que você observa. À medida que eu fui tomando mais conhecimento da complexidade da natureza, né, eu passei a me perguntar, não pode ter uma pessoa, um ser, né, sobrenatural aí que tenha criado isso tudo, né? Então, na verdade, o meu aprofundamento no meu conhecimento da complexidade da natureza me tornou ateu, sem dúvida nenhuma. Eu não faria nada sem que eu tivesse computação de alto desempenho. Eu acho que não é mais um luxo, é uma necessidade você ter acesso a centros de computação de alto desempenho. E agora vamos ver se em breve teremos os computadores quânticos realmente funcionando. E isso vai dar um outro salto, né, em termos de possibilidade de escala, né? Agora, o uso que se faz disso é que você tem que ter um certo cuidado para fazer o uso, né? Porque é muito fácil, você hoje, voltando, você tem uma computação de alto desempenho, né? Você tem os programas, você joga um negócio lá, o computador não sabe. Ele faz o que você mandar fazer, né? Se você mandar fazer uma coisa errada, ele vai te dar um resultado errado, né? Então você tem que saber utilizar. E você tem hoje uma infinidade de programas, né, que muitas pessoas usam sem exatamente saber o que estão fazendo. Então esse é um problema, esse é um perigo, né? Porque aí você sai com resultados e começa a fazer interpretações que obviamente não tem o menor significado. Então esse é um perigo que a gente tem também. Mas não tem dúvida, a ciência não vai avançar se você não tiver uma descrição nesse nível, né? Como toda ferramenta, você tem que saber usar direito. No meu doutorado, eu estava num grupo de um indivíduo chamado William Goddard. William Goddard III. Nunca existiu o primeiro nem o segundo, mas ele é o terceiro. E nós éramos, na época, se não me engano, 8 alunos de doutorado. Nós tínhamos um conjunto de programas para fazer cálculos de átomos, moléculas, essas coisas todas. E um desses programas
chamava-se GVB, Generalized Valence Bond, que foi um método desenvolvido por ele, pelo Goddard, para estudar a estrutura molecular. Muito bem. Então nós tínhamos várias versões do programa. Nós tínhamos o que a gente chama de GVB1, GVB2, GVB3. Mas isso era só um programa dentro da linha. Então, se você quisesse fazer o cálculo completo, você ia rodar uma série de programas. Tá? Então, chegou uma época que um indivíduo chamado Richard Friesner inventou uma maneira extremamente eficiente de calcular as integrais que estão envolvidas no desenvolvimento dos cálculos que são feitos nesse programa GVB, né? Chamado pseudoespectral. Ao invés de fazer as integrais usando expressões analíticas, ele fazia numericamente numa grade. Né? Isso aumentava a eficiência enormemente. Né? Bom, então ele começou a implantar, ele entrou em contato com o Goddard e disse, você me dá uma versão do seu programa para a gente fazer um teste. Eu implanto essa técnica pseudoespectral e vamos ver como é que funciona. E a coisa funcionou muito bem, muito bem. Tanto é que eles resolveram abrir uma empresa. Tá? E a empresa eles batizaram inicialmente de GVB 2.5. Por que 2.5? Pelo seguinte, porque o Goddard não queria liberar o programa mais sofisticado, que era o GVB 3. Tá? Então ele deu o 2 e como ia ser modificado, ficou 2.5. E começou a funcionar como o nome da empresa 2.5, vendendo simplesmente esse programa para fazer o que a gente chama dos cálculos autoconsistentes. E aconteceu uma coisa curiosa, acho que todos nós, os 8 que trabalhavam nesse treco todo, recebemos uma cópia grátis, né, do programa. Então nós rodávamos o programa. E eu comecei a notar uma série de problemas que existiam no GVB2 e no GVB1 e que no meu processo de manutenção eu tinha corrigido, né? Aí eu achei muito curioso, né? Digo, vai ver, ele não deu o GVB2, deu o GVB1, que esses problemas estavam todos no GVB1. Aí o que eu fiz? Eu peguei uma lista dos problemas que eu estava encontrando, e eu sabia onde é que estava. Aí eu fiz uma tabelinha mostrando qual era o programa, qual a subrotina que ele tinha que entrar e que linha que ele tinha que corrigir. E mandei para o suporte, né? Os caras ficaram agradecidíssimos e me puseram como beta-testers do programa, né? Então eu fiquei recebendo durante anos a fio as últimas versões de graça, sem pagar nada. Depois eu até consegui várias licenças que eu digo, olha, eu vou usar isso em curso, então vocês vão criar a cultura GVB, né, se os alunos puderem usar. Então um dos programas foi instalado lá por vocês, lá no cluster, como vocês foram lá, era o GBB 2.5, E depois o nome da firma mudou para Jaguar, né? Eles começaram a desenvolver outros softwares, não fazia muito sentido ficar uma firma chamada do GBB 2.5. Então eu acho que se é para ser lembrada é pela possibilidade de que essa minha ciência tenha produzido alguma coisa que possa ser de benefício para a sociedade. Eu acho que é isso que eu gostaria que fosse lembrado.